ação. E aí lembrando também, para quem está nos acompanhando nos seus jurados, que o júri do dia 20 vai ser cancelado. A questão de licença médica minha, mas esse júri vai ser cancelado, mas os demais estão confirmados. Então haverá mais 2 júris semana que vem, aí a semana do carnaval vai dar uma descansada, e após, na última semana de fevereiro, vai ter mais 2, né, Karine? Mais 2. Aí já encerraremos também, tá? Então tá, senhores. Então, fazer a exortação. Em nome da lei, concito-vos examinar essa causa com imparcialidade e a proferirem vossas decisões de acordo com vossas consciências e os ditames da justiça. Aí, lembrando, aquele e aquela que eu chamar deverá se levantar e dizer assim ou prometo, tá bom? E pode voltar a sentar. Natália Barbosa de Souza. Só dizer assim ou prometo? É, só falar, só repetir. Vai deixar para repetir. Levanta de novo. Isso. Assim é tranquilo, fica tranquilo. Vinícius Alves Maciel. Assim eu prometo. Muito obrigado. Carlos Cardoso Lucon. Muito obrigado. Gustavo Uriz da Mota. Assim eu prometo. Muito obrigado. Gustavo Pereira Gomes. Assim eu prometo. Muito obrigado. Luiz Gustavo Kumagai Teixeira. Assim eu prometo. Muito obrigado. Darlene Martinelli da Silva. Muito obrigado. Fiquem tranquilos, senhores jurados, já conseguimos há muito tempo de renovar o nosso corpo de jurados, e acho quase todo, ninguém nunca foi jurado, que é bom, importante também, primeiro, porque tinha pessoas que estavam já terceiro, quarto, quinto ano seguido, e de certa maneira foi um trabalho hercúleo, principalmente da assessoria Carinho, do pessoal do cartório, mas conseguimos fazer essa renovação para quê? Para obedecer aquilo que tem no Código de Processo Penal, que dentre os jurados, aquilo tem que refletir de uma certa maneira, uma mostragem daquilo que é a sociedade de Três Lagoas. Então, tem pessoas, homens, mulheres, pessoas que trabalham na indústria, no comércio, pessoas de morenas, pardas, ascendência branca, ascendência asiática, e por aí vai. Tem que ter essa diversidade. Pessoa que mora na roça, trabalha na cidade, e por aí vai. Da área de saúde, educação. Só alguns casos que tem algum impedimento, que nem teve um caso que fizeram uma filtragem, um policial penal. Aí, por questão da lei, está dispensado. Mas esse que é importante. E aí, fiquem tranquilos, outros muito. Quem foi jurado aqui semana passada? Foi só o senhor, né? Tranquilo? Foi tranquilo, né? Tranquilo, né? Não é nada aquela questão que fica com medo, vai aparecer alguém e falar assim, para julgamento, vai mudar o resultado. Isso funciona em filme, seriado, stream, mas na vida real não é assim. Se algo que, volto a dizer, no Brasil podemos reclamar de muita coisa que não funciona, mas o júri é algo que funciona. Então, tem que aquilo que é decidido aqui, tribunal algum pode reformar. O que pode acontecer apenas uma única vez, o julgamento ser anulado, eventualmente por julgamento contrário à prova dos autos. Um exemplo que tem muita prova para condenar e acaba se absolvendo, e tem um erro na votação, mas só uma vez isso pode acontecer. E nós estamos vendo também recentemente esse caso que eu mencionei no início, da impossibilidade do acusado foragido participar do júri, dependendo quando da pena, já mesmo se a pessoa responder em liberdade, já começar a cumprir pena após a condenação, já sair preso em plenário e outras questões, para fortalecer o tribunal do júri. Tá bom? Então tá, só para indagar então, doutores, a defesa tem interesse na leitura de alguma peça de processo? Tem, doutores? Doutora Sônia, está sem áudio. Não estou ouvindo. Não? A acusação tem, doutor Etelcos? Não, doutor. Então tá bom, então. Então, como o acusado está foragido, então já foi decretada a revelia dele, não haverá o interrogatório. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para a acusação, mais uma vez aqui pelo doutor Etelcos Brito Mendonça Júnior, não é o promotor titular da promotoria do Tribunal do Júri, mas é apaixonado pelo júri. Mas tem uma promotoria também que é o tanto quanto assim, mais espinhosa, como se fosse do júri, que é do patrimônio público. E agora eu, como juiz de garantias, temos diversas questões temos que ter que lidar, algumas questões mais complicadas, tudo. E eu vejo, doutor Etel, como o senhor trabalha, e como mesmo com toda a dificuldade, às vezes entendimento de tribunais superiores para anular processos relativos a provas robustas, e principalmente quase o retalho que ocorreu na lei de improbidade administrativa,
como o senhor, colega do senhor do GAECO, estão conseguindo fazer acontecer não com justiçamento, mas que haja justiça, que aqueles que, no caso aqui, temos aqueles em tese que cometeram o crime doloso contra a vida, de serem submetidos a julgamento, para verificar se serão absolvidos ou acusados, bem como aqueles que infelizmente, detentores de poder, de cargos públicos, acabam desviando dinheiro público. Você responder para a justiça. Vai dizer, daí se vão ser condenados, absolvidos, quer na esfera da improbidade, quer na esfera criminal, tem o devido processo legal. Mas que isso não fique para dizer que não acaba acontecendo nada. Eu sei que aqui, do que já aconteceu e do que irá acontecer ainda, aqui em Três Lagoas Selvíria, não fica como está. A coisa realmente está tendo uma tramitação, a resposta do Estado, inicialmente da figura do Ministério Público, Polícia, mas depois da Justiça, para que, eventualmente, aqueles, porventura, que deixaram de lado o juramento de qualquer detentor de cargo público para exercer seu mistério cumprindo a lei, a Constituição, que possam responder por eventuais excessos, tá bom? Então, você passa a palavra para o senhor, terá até 1h30, pode deixar aqui, ó, para as suas considerações iniciais, tá bom, doutor? Obrigado. Excelentíssimo magistrado, doutor Rodrigo Pedrini Marcos, é com prazer que inauguramos aqui uma sessão de julgamentos do ano de 2026. Desde minha chegada na comarca de Três Lagoas, meados de 2020, eu tenho tentado, dentro das possibilidades inerentes à complexidade da minha função, ajudar o Tribunal do Júri de toda forma que seja possível. Afinal, eu fiquei nada menos que 11 anos na nossa fronteira com o Paraguai e ali era uma média de 40 júris por ano. Então, ainda que a gente saia da atribuição, de certa forma, a atribuição não sai da gente, né? A paixão pelo júri continua, a despeito do ofício titularizado não ser. E eu tenho a dizer que, agradecendo as gentis palavras, se foi possível, com todas as dificuldades inerentes aos inúmeros retrocessos que o combate à corrupção ao país enfrentou, se tem sido possível enfrentar isso em lugares como Três Lagoas e Selvíria, é também porque temos juízes corajosos aqui, que muitas vezes deferiram pedidos complexos, pedidos delicados, que deram início a importantes operações policiais, até então 8 feitas nesses meus 4 anos aqui no Ofício do Patrimônio Público. Ainda é bem longe daquilo que seria desejável, frente à realidade que esse país vive, mas que ainda já é um começo positivo diante de todas as dificuldades que foram enfrentadas desde o fim da Lava Jato até os dias de hoje. Então, doutor Rodrigo Pedrini, receba meus cumprimentos e meu reconhecimento público de uma grande admiração por vosso trabalho, o que continua e certamente continuará até meus últimos dias de ofício aqui em Três Lagoas. Receba, portanto, a minha saudação. Doutora Sônia Aparecida Aparo Lima, já nossa antiga conhecida nas audiências criminais, advogada sempre presente, uma advogada sempre diligente. Tenho muito prazer em recebê-la aqui pela primeira vez no Tribunal do Júri e também conhecendo aqui no dia de hoje, né, e transmitindo meus iguais cumprimentos e respeito ao doutor José Luiz Paliuca, né, nobre advogado que também participará desta sessão. Os senhores recebam meus cumprimentos e também a admiração por incorporarem no vosso dia a dia as tecnologias que hoje são necessárias para a gente poder exercer o nosso ofício, muitas vezes sem ter a possibilidade de, eventualmente, estar presente fisicamente em algum local. Mas a falta da presença física, com certeza, não é falta de diligência, tenho certeza que ambos são profissionais muito diligentes e que farão um trabalho muito bom e muito correto aqui nessa nossa sessão de hoje, né? Quero dar também um cumprimento especial aqui à minha equipe de estagiários que deixou por algumas horas o seu ofício para poder tentar aprender alguma coisa comigo, ainda que eu não seja o professor do júri. Já chamei a atenção, prestem atenção em júri desde o início, é um procedimento muito específico, é um procedimento com muitas dificuldades, existem princípios específicos que são aplicados a ele, que não são aplicados ao processo penal comum, e eu tenho a felicidade de ver alunos aqui que já estão ainda no começo da faculdade, tão preocupados com essa seara tão importante. Eu, por exemplo, demorei alguns anos para cair na real e só comecei a estudar o júri com mais atenção já na minha época de concurso público,
e eu tenho a felicidade de poder fazer os meus estagiários cortarem esse caminho e já desde cedo estudarem, essa que é uma atribuição muito difícil. Eu espero ajudá-los da mesma forma que eu tento ajudá-los na seara do patrimônio público. E por último, e também mais importante, aos senhores jurados, uma boa tarde a todos. Né? Já vi que muitos aqui estão, se não no primeiro, algumas das primeiras sessões, fiquem despreocupados. O Tribunal do Júri do Brasil tem muitas especificidades que não se repetem em alguns filmes de Hollywood que a gente assiste. São garantidos vários direitos e prerrogativas aos senhores, como o sigilo das votações, por exemplo, como a soberania dos vereditos, como já dito pelo Dr. Pedrini. E eu tenho a dizer que eu acho muito importante a presença dos senhores aqui hoje. O júri, nos últimos anos, ele teve algumas vitórias importantes na legislação e na jurisprudência, que é uma coisa que a tutela do patrimônio público não teve. Ainda não chegou naquele ponto que talvez seja desejado, mas com certeza tiveram avanços muito importantes, alguns deles já citados pelo Dr. Pedrini. E é muito importante isso, porque os senhores lidam com aqueles que são os crimes mais caros à sociedade. O homicídio, o agora feminicídio, que é um crime autônomo, antes não era, estava até explicando isso para a minha equipe agora há pouco, o infanticídio, o aborto e o induzimento ao suicídio, nas suas formas tentadas ou consumadas, simples, minoradas ou qualificadas. Recebam meus cumprimentos e tenho certeza que teremos um bom dia. Não sei se é um microfone disponível, uma cópia física do processo também tem? Mas consegue passar na TV eventualmente precisar de alguma folha? Certo. Senhores, lendo esse processo de hoje, eu lembrei, eu estava lendo alguns livros referentes à psicologia e demonstra que como é importante para a psicologia humana a gente tentar, de certa forma, só ver uma notícia ruim uma vez por dia. Não ver a mesma notícia na Band, aí depois na Globo, aí depois no SBT. Isso faz mal para a psique humana, isso pode ser um gatilho para uma série de perturbações específicas que às vezes afetam até a nossa saúde mental. E a gente tem visto isso. Muitas vezes a gente agora lida com crimes em que a gente vê, a gente fica tão abismado e chocado que às vezes é ver só uma vez só. É o caso aqui, hoje a gente vai ver uma vez só no julgamento, os senhores vão analisar, vão julgar, vão poder ir para casa, mas ver situações como essa, na segunda, na terça, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite, certamente a gente fica perturbado, porque a gente vê o quanto a vida humana, às vezes, vem sendo cada vez mais menosprezada pelos mais bárbaros motivos, pelos mais bárbaras situações. Apesar dos senhores só estarem conhecendo o processo agora, fiquem tranquilos, é um processo relativamente simples, apesar de que, no fundo, quando se fala que existe homicídio simples, existe homicídio qualificado, na verdade, de simples o homicídio não tem nada. Ele é o primeiro dos crimes inaugurados no Código Penal, ele é um tipo penal extremamente variado. Aqui eu faço minhas as palavras do saudoso mestre Aníbal Bruno, talvez um dos maiores penalistas estudiosos do homicídio de todos os tempos, quando ele fala: o ato do homicida pode resultar dos impulsos mais diversos. De todas as figuras penais, essa é a mais rica em formas de motivação, tem ira, tem inveja, tem ódio, tem desprezo, e etc. E realmente, senhores, ele é um crime que às vezes a gente fica chocado sem entender. E neste caso aqui, a única coisa que eu lamento é que você não tem uma figura qualificadora específica para quando um comerciante, para quando um comércio de uma pessoa é afetado. Porque eu lendo essa situação aqui, a primeira coisa que eu pensei foi no comerciante, coitado. Setembro de 2020, sentindo o impacto ainda da pandemia, do Covid, as pessoas voltando aos poucos ao convívio, e aí você tem, num espetinho de Três Lagoas, na Egídio Tomé, em pleno Interlagos, um homicídio bárbaro com a morte de uma pessoa, de uma forma assim, absolutamente estarrecedora e surpreendente no sentido de que a vítima, nem de longe, esperava esse ataque por parte do autor. O acusado aqui hoje, o Carlos Henrique Jacinto dos Santos, onde ele está, ninguém sabe. E disso a gente já vê que provavelmente ele não é bobo, porque está há quase 6 anos foragido,
né? Há quase 6 anos foragido, desde a data do crime, não deve ser fácil. Escapar de blitz policial, estar fora do radar da polícia, ter dinheiro para bancar, sustentar a fuga. Dizem que as primeiras 72 horas depois de homicídio são os momentos mais importantes para a polícia trabalhar. E aqui a polícia, ela fez um trabalho rápido, mas não conseguiu ser tão rápida quanto ele, quanto o Carlos. No dia 29 de outubro de 2020, nós temos aqui um auto circunstanciado de busca e apreensão, onde a Polícia Civil foi em 2 endereços em Três Lagoas. E nenhum dos 2 conseguiu encontrar o senhor Carlos. No segundo endereço, que é o mais, me parece que era onde ele morava por último, aqui a equipe detectou que existia uma residência, a equipe foi recebida por uma pessoa, após tomar consciência do mandado, franqueou a entrada e disse ser cunhado de Carlos, mas que este não estava mais residindo no local desde a ocorrência do fato, não sabendo seu atual paradeiro. O que aconteceu nesse dia? O bar se chama Espetinho Pé de Macaco, Egídio Tomé. Algumas poucas mesas ainda funcionando, o horário já estava perto do estabelecimento fechar. Numa primeira mesa estava a vítima, o Rafael, com outras 2 pessoas. A dona Mariana, que era uma amiga já de algum tempo, e um rapaz conhecido de nome Rodrigo. Me parece que o Carlos e o Rafael tinham problemas relacionados a se terem tido envolvimentos em comum com moças que ora tinham relação com um, ora tinham relação com o outro, né? Isso teria acontecido, inclusive, com mais de uma moça. Eles eram conhecidos entre si, parece que tinham um parentesco distante envolvendo tios, mas nunca se deram bem, nunca foram um com a cara do outro. Nesse belo dia, 24 de setembro de 2020, nesse espetinho, na primeira mesa, então, estava a vítima, com mais 2 pessoas, o acusado estava em outra mesa com outras 2 pessoas. O acusado percebeu a presença da vítima e começou a demonstrar uma certa inquietude. Quando chegou perto da hora do estabelecimento fechar, ele, vindo de um outro comércio lateral ao espetinho, simplesmente sacou de uma arma de fogo, já a uma certa distância da vítima, e deu um primeiro tiro. Esse tiro passou raspando o pescoço do Rodrigo, que era um dos acompanhantes da mesa da vítima, e já acertou o Rafael na lata, na cabeça, certeiramente. O Rafael, com o tiro tomado e caído no chão, o que o autor faz? Se aproxima e desfere pelo menos mais outros 4 tiros. E aí eu gostaria que os senhores vissem, a partir das folhas 71, se puder colocar no nosso monitor, né, na nossa televisão, nós temos o exame em local de morte violenta. A perícia chegou logo depois, o SAMU atendeu primeiro, veio a polícia militar, logo em seguida o SAMU. E aí a perícia. A perícia, então, fez o exame em local de morte violenta, que é esse que está a partir das folhas 71. Por favor. Isso. Todo local de morte violenta tem que ser isolado e guardado para a atuação dos peritos, para tentar manter o máximo possível como estava quando aconteceram os fatos, sem interferência humana que possa prejudicar na coleta da prova. Esse aqui é a perícia referente ao nosso caso de hoje. 72, por favor. Nós vamos ver aqui que a equipe compareceu, então, por volta das 23h30 desse dia. Página seguinte. Senhores vão ver que aqui tem a localização da região onde ficava o espetinho, e isso daqui já é um negócio importante, né? Os senhores veem que ele fica num local bem central da cidade de Três Lagoas, no bairro Interlagos, né? Página seguinte, por favor. Os senhores veem que é um estabelecimento relativamente modesto e pequeno, né? Ou seja, pela quantidade limitada de pessoas, já existe uma certa facilidade de você visualizar alguém. Pode abaixar, por favor. E aqui, lá já na foto seguinte, senhores, nós vamos ter a vítima deitada, já coberta no saco plástico, né,
tentar preservar a imagem, principalmente das pessoas mais sensíveis. Os senhores veem que ele já ainda está deitado em decúbito dorsal esquerdo, do lado da cadeira de onde ele caiu. Né? Essa cadeira vermelha era onde ele estava. 75. O cadáver, decúbito dorsal superior direito. Esta é a nossa vítima, o senhor Rafael. Né? Senhores, veem esse tiro na cabeça aqui abaixo? Pode abaixar um pouco, por favor? Esse é o que tudo indica, então, é o primeiro tiro, e isso chama atenção, como que o réu, o Carlos, já conseguiu, num primeiro tiro, numa distância que não era perto, né, dar um tiro fatal. Mas mesmo com um tiro fatal, aí vem a pergunta, ele se contentou? Não. Segue as fotos. Aqui está o Rafael, a gente sabe pouco dele, tem 25 anos de idade, né, era uma pessoa jovem. E aqui começam as fotografias dos outros tiros que ele levou. Página 77. Os documentos deles e o dinheiro que estava junto com ele. Cronologia da morte. A morte era recente, o corpo ainda estava mole, ainda não estava com a rigidez cadavérica. Aqui, 5.2.5, aqui já é a parte que eu quero chegar de mais importante dos senhores. Eu comecei antecipando que esse é um caso que não é tão difícil, realmente não é. Porque, talvez os casos mais difíceis do júri, quando você tem uma situação de defesa ou alguma causa justificadora de um crime que seja mais palpável, uma legítima defesa, uma excludente de culpabilidade, alguma coisa assim. E a forma como esse sujeito foi massacrado e baleado aqui, torna isso assim impossível. Ele foi dizimado, acabado. Levou 5 tiros, 4 tiros pelo menos. Aqui, ó, 2 orifícios com bordas invertidas, compatível com o orifício de entrada de projétil de arma de fogo, localizados na região do pescoço, na região esquerda do pescoço da vítima. Né? 2. Terceiro, um orifício com borda invertida, compatível com o orifício de entrada de projétil de arma de fogo, na região frontal esquerda da vítima. Esse provavelmente é aquele primeiro tiro com um pouco mais de distância. Um orifício com borda invertida, orifício de saída, um dos tiros saiu na bochecha da vítima, especificamente na região direita. Página seguinte, por gentileza. Aqui fotografias, eu peço desculpa se eu ganhei, eventualmente é sensível, mas eu tenho que trabalhar com a prova técnica e ela está aí. Né? Aqui o pescoço. Desce um pouco mais. Isso. 80, por favor. Pode parar um pouquinho aqui. Múltiplos orifícios compatíveis com entrada e saída de projétil de arma de fogo, localizados à direita do pescoço da vítima. Então, aqui, senhores, nós temos uma quantidade bem expressiva de tiros em partes vitais da pessoa, né? Pescoço, cabeça, etc. e tal. Um deles dado a uma certa distância e os outros 4 dado com uma proximidade bem mais próxima e uma situação de inferioridade, de surpresa. A vítima foi surpreendida, tanto é que ficou um bom tempo sentada de costas para o autor antes de começar a ser baleada. E quem que são as testemunhas desse caso? Senhores, tem bastante testemunha. Eu vou falar aqui basicamente 3 núcleos de testemunha. Pessoal sentado na mesa da vítima, o pessoal sentado na mesa do réu, nem esses aliviam para ele, né? Nem quem estava com ele alivia para ele, são claros em apontar a autoria delitiva, e o próprio funcionário, o próprio responsável ali pelo espetinho, pelo estabelecimento. Eu vou começar com a moça, a senhora Mariana, que estava na mesa com a vítima pouco antes dessa fatalidade. 42, por favor. Essa moça, Mariana Michele Bastos, ela estava lá, ela acompanhava o Rafael. Relata que conhece a pessoa do Rafael há pelo menos 5 anos, que conhece Carlos Henrique Jacinto dos Santos, mas não tem amizade com o mesmo, como tinha com o Rafael. Que afirma que Rafael e Carlos se conheciam, pois a tia de um era casada com tia de outro, e, ao que sabe, nunca tiveram inimizade.
que na data de 24 de setembro de 2020, após sair do dentista, a depoente convidou o Rafael para irem comer espetinho, ao que o mesmo concordou, que a princípio, mas como esse estava lotado, eles se dirigiram para o espetinho Pé de Macaco, na Egídio Tomé, chegando no local por volta das 19 horas. Sentaram a depoente, o Rafael e Rodrigo. O Rodrigo é que o primeiro tiro passou perto do pescoço e pegou a cabeça da vítima. O endereço não tem, afirma que o mesmo bar já estava Carlos Henrique, ocorre que o mesmo, ao ver Rafael buscar uma cerveja no bar ao lado, mudou de mesa, se posicionando próximo à mesa da depoente, onde tinha a visão de Rafael, que Rafael estava de costas para Carlos Henrique e Rodrigo Digão de frente para o mesmo. Isso aqui já mostra uma coisa. Primeiro, ele viu a presença da vítima, ele não ficou indiferente, ele já pensou, vou aproveitar, vou fazer alguma coisa, né? Começou a se mexer, a vítima de costas, nem fazendo ideia que podia acontecer alguma coisa, e aí segue. Na mesa com Carlos estava uma moça chamada Joyce. Essa Joyce, eu vou daqui a pouco trazer o depoimento dela aqui, ela confirma em boa parte tudo o que aconteceu. E um tal de Zóia, que essa moça veio até a mesa cumprimentar todos os presentes, onde o Rodrigo e o Rafael ainda brincaram com a mesma, perguntando se ela estaria namorando Carlos Henrique, ao que a mesma negou. Que não possui contato ou amizade com Joyce, nem com esse tal de Zóio. Que Carlos Henrique também saiu de moto e retornou para a mesma mesa, no mesmo bar. Que afirma que por volta das 23 horas, quando a depoente, Digão e Rafael estavam resolvidos a pagar a conta e ir embora, porque a depoente levantou e foi buscar dinheiro no carro para pagar a conta, quando chegou no local o primo de Carlos Henrique, chamado Flávio Santana, que se posicionou no portão do espeto, e assim que a depoente sentou com dinheiro na conta em mãos, Carlos Henrique, que tinha levantado para falar com Flávio, retornou em direção à mesa da depoente, veio sentido de frente a Rafael, estando o Digão de costas para Carlos. Este, Carlos, no caso, sacou um revólver e desferiu meio de longe um disparo contra Rafael de frente com o mesmo. Porém, Digão sentiu a queimadura da pólvora em seu pescoço, tendo colocado a mão. Momento em que todos levantaram o rosto, momento em que Carlos Henrique aproximou-se mais e desferiu mais 5 disparos no peito de Rafael. Que Carlos Henrique, após os disparos, saiu andando em direção ao bar onde estava sua moto e evadiu tomando rumo ignorado. Isso aqui ele soube fazer bem, porque se evadiu em setembro de 2020, até hoje ninguém sabe onde ele está. Flávio, primo do mesmo, também deixou o local, assim como Joyce Taná e Zói. Que a depoente pediu que Digão avisasse a família de Rafael. Indagada se sabia de algum desentendimento entre a vítima e o autor dos fatos, respondeu que da parte de Rafael não, pois o mesmo não fez nenhum comentário. Então aqui, senhores, a gente consegue ver que foi um negócio assim, estarrecedor, surpreendente no sentido de que a vítima não esperava, tanto é que por um tempo ela ficou sentada de costas para o autor. Há uma inferioridade aí de armas e uma covardia nesse crime assim gritante. Nós estamos falando de diversos tiros. E ele teve uma precisão, infelizmente, uma precisão cirúrgica em dar, já no primeiro tiro, acertar a cabeça da vítima, ela caída no chão, ir lá e fazer o chamado confere, que é o que falam que é quando, né, o autor do crime dá mais tiros para garantir que a vítima morreu. Foi isso que aconteceu. O que motivou isso? Não está tão claro, pode ser alguma coisa relacionada a ciúme, pode ser alguma coisa relacionada a essas moças, mas a gente não vai entrar na questão da motivação aqui, porque o que complica a situação do réu aqui são, além do homicídio em si, são 2 contextos. O primeiro, a surpresa. A vítima nem de longe esperava que indo comer espetinho ia terminar o dia morta, né? Ia terminar o dia da forma como terminou. Ela não tinha razão para esperar esse ataque ali. E a segunda coisa, a forma como ele disparou diversos tiros num estabelecimento comercial, localizado em área central, localizado ao lado de outro estabelecimento comercial, e que quase pegou o pescoço de uma terceira pessoa, o Rodrigo, no caso. Então, essas 2 situações, elas são chave para a gente poder entender qual que é o grau de gravidade do crime que o Carlos está respondendo.
Por quê? Porque se ele fosse responder pelo homicídio simples, ele estava numa boa. Homicídio simples é 6 a 20 anos, não é crime hediondo, ele progride de pena com 1/6 de pena. Agora, quando o crime é qualificado, quando o homicídio é qualificado, a brincadeira já muda de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. E graças ao trabalho hercúleo da Glória Pérez, há mais de 30 anos atrás, de correr Brasil afora, colher assinaturas de um monte de gente para ter um projeto de lei popular, para transformar o homicídio qualificado em uma coisa básica que ela deveria ser desde o início da lei dos crimes hediondos, que é em crime hediondo, mesmo sabendo que isso não ia ajudar o caso dela, porque essa lei não ia poder retroagir para poder pegar o Guilherme de Pádua, ela foi atrás, pensando na dor das outras mães, e conseguiu o que os nossos congressistas não tiveram interesse de fazer, que foi ir atrás desse projeto de lei popular que transformou o homicídio qualificado em crime hediondo. Aí a conversa já é outra. É 12 a 30 anos de pena. E o nosso Código Penal fala que o homicídio dentre tantos outros motivos, pode ser qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e aí o dificultou é importante no caso, porque dificultar não é inviabilizar, é apenas tornar mais difícil, né? Então, você vê, o sujeito chegar e receber um tiro na cabeça de forma abrupta, surpreendente, já cair dura no chão e levar mais tiros. Ela não tinha razão para esperar esse ataque. Essa é um questionamento que a promotoria, que vai aparecer nos quesitos que os senhores vão responder, que aqui é crucial, né? Porque eu acredito que está muito tranquilo, que não tem nada nem remoto que possa justificar uma absolvição aqui, né? Esse cenário de horror do corpo da vítima, com diversos tiros pelo tórax, pescoço e cabeça, não dá para dizer que isso aqui é uma legítima defesa. Legítima defesa ela é como uma receita de bolo, tem que estar lá todos os ingredientes. Ele não tinha razão, ele nem levantou da mesa. Como que vai falar que teve alguma causa justificante aí? Então, eu acredito que o que vai ser trabalhado aqui hoje vai ser basicamente, nós estamos falando do homicídio simples ou do homicídio qualificado? Qualificado. Qualificado por quê? Primeiro, pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que está claro aí no depoimento da dona Mariana, está claro no laudo que eu já apresentei, e vai estar claro nesses outros depoimentos que eu ainda vou mostrar. Porque, como eu falei, eu podia usar todo mundo que falou aqui, mas não. Deixa eu usar um depoimento de uma pessoa da mesa do Rafael, uma pessoa do depoimento na mesa do Carlos e alguém que trabalha no espetinho. Com esses três eu já fecho o caso aqui, mais esse laudo que eu mostrei para os senhores. E aí vem mais um ponto. O homicídio também é qualificado se é praticado com emprego de fogo, asfixia, e a lei lá dá outras alternativas e dá mais uma cláusula genérica, ou que possa resultar perigo comum. Veja, ele não deu um tiro na cascalheira, ele não deu um tiro, né, em algum lugar longe, distante, ele deu um tiro dentro do estabelecimento comercial, e a primeira bala raspou o pescoço do Rodrigo. Né? Quase que nós estamos fazendo o júri de dois cadáveres e não de um. Né? Então, assim, essa é uma outra questão que desde já a promotoria vai bater bastante. Aqui tem uma qualificação também pelo recurso que causou um perigo comum no local ali onde todo mundo estava. Então, voltando, senhores, esse aqui então é um depoimento da Mariana, uma pessoa que estava na mesa, né, da vítima. Vamos para alguém que estava na mesa do próprio autor? Página 69, por favor. Essa pessoa foi com o Carlos para o espetinho. E nem quem acompanhou ele no dia lá, na situação, alivia para o lado dele. Porque não tem como dizer que não foi ele, não tem como dizer que o que ele fez tem alguma justificativa. Então, vamos lá, então, continuar para o segundo depoimento. Eu falei de uma pessoa, portanto, que estava na mesa da vítima. Eu vou falar agora de uma pessoa que estava na mesa do réu, sentado com ele, comendo espetinho. 59, na verdade, por favor, me desculpe. As folhas 59, é a Joyce, a dona Joyce. A Joyce, ela é amiga do Carlos, amiga do réu. Né? Não é alguém que caiu de paraquedas no carro. Há pelo menos 4 anos, e gostava dele como amiga. Era uma pessoa querida pela sua família, que nunca se envolveu amorosamente com Carlos Henrique. Seu envolvimento era com Anderson vulgo Zóio, com quem já estava ficando há algum tempo.
que conhecia também Digão e Rafael Rodrigues Viana, mas sem qualquer envolvimento com qualquer um dos dois. Sobre os fatos, afirma que Carlos Henrique e Rafael se conheciam há tempos, mas que se estranhavam. Nunca tiveram uma briga, mas se estranhavam, ou seja, um não ia com a cara do outro. E nesse dia, encontrou Anderson Zóio e Carlos Henrique por volta das 16h30 no bar JM, na Egídio Tomé, que fica ao lado do espeto Pé de Macaco. Que lá ficaram até acabar a cerveja por volta das 20 horas, quando saíram os três para passar em frente de outro bar, o Santa Maria. Mas decidiram voltar ao bar JM, onde, ao sair, passou pela mesa em que estava Mariana, Rafael e Digão, onde parou e conversou com todos. Decidiram retornar ao bar JM e se sentaram na mesa da depoente, André Zóio e Carlos Henrique. Que Rafael nada disse sobre Carlos Henrique, e Carlos Henrique viu Rafael no bar nesse momento, mas também nada mencionou sobre o mesmo. Que durante o período que ficou na mesa, não viu Carlos Henrique buscar ou mencionar que estava armado. Que por volta das 22 horas, o proprietário do espeto disse que fecharia o estabelecimento, ao que a depoente entrou no local para pegar seu carregador e, ao sair, deparou-se com Carlos Henrique em pé, em frente do Rafael, sacar um revólver e efetuar o primeiro disparo. Ao ouvir, a depoente recuou com medo para dentro do restaurante e ouviu em seguida os demais disparos, não sabendo precisar quantos foram. Se puder baixar um pouco aqui. Que Anderson Zóio abraçou a depoente. E Carlos Henrique passou por ambos após praticar o crime e disse: o que eu faço agora? Ao que o Anderson Zóio disse: o que você fez? Que Carlos Henrique deixou o local sozinho com sua motocicleta, tomando rumo ignorado. Então, assim, mesmo quem estava na mesa com ele não alivia para o lado dele. O rapaz lá, o Zóio: o que você fez? O que você acabou de fazer, cara? Pegou e foi embora. Pegou a moto dele e foi embora, tomou rumo ignorado, está foragido até hoje. Então, nem a dona Joyce, que é uma pessoa que estava na mesa com o réu, que foi lá com o réu, que conhece o réu há 4 anos, pelo menos, como está aí no começo do depoimento, nem essa pessoa alivia para ele. De tanto grande que foi essa pisada na bola que ele deu, de matar uma pessoa de forma tão covarde, com 4, 5 tiros. Então, nem ela, a dona Joana Joyce, que é amiga do Carlos, alivia para ele. E ela fala aqui: deparou-se com Carlos em pé, em frente ao Rafael, sacou o revólver e efetuou o primeiro disparo. Não viu o seguinte, mas ela ouviu. Logo em seguida, o Rafael concluiu o serviço. Não é uma pessoa que caiu de paraquedas, não. Isso aqui é amiga do réu, tá, excelências? Amiga do réu. E nem ela pode deixar de negar a verdade que ela viu. Que a vítima, o Rafael, foi morto de forma brutal. E aí, por último, senhores, falei de alguém que estava na mesa do réu. Falei de alguém que estava na mesa da vítima. Eu vou falar agora de alguém que estava lá trabalhando no espetinho. Coitado do comerciante, já ralando para voltar a algum mínimo de normalidade em setembro de 2020, quando a gente ainda tinha distanciamento social, etc. Isso, inclusive, também vai influenciar na pena aqui, porque quem praticou crime naquele período pega um aumentozinho de pena por conta de uma legislação transitória que estava em vigor naquele tempo. Coitado do comerciante, ainda tem que lidar não só com o povo ainda voltando à normalidade, a frequência de clientes ainda está muito pequena, e agora tem que lidar com o fato de que o estabelecimento dele ficou conhecido naquela época como o local onde ocorreu o homicídio tal. Então, senhores, as folhas 32, por último, o Gustavo Garcia de Oliveira, é o dono lá do espetinho Pé de Macaco, que eu nem sei se existe mais ainda. É profissional autônomo e trabalha no local onde ocorreu o homicídio, tratando-se do espeto Pé de Macaco, que o terreno é de propriedade de seu avô. Entre 22h10 e 22h30, encontrava-se recolhendo as mesas e objetos para fechar o estabelecimento comercial, sendo que havia 3 clientes ainda consumindo no local. Referidos clientes se achavam desde as 19h30, todos os 3 na mesma mesa. Os 3 são clientes assíduos do estabelecimento comercial, sendo que se recorda do nome de Rafael e Mariana, sendo Rafael a vítima fatal. Os 3 clientes ocupantes da mesa estavam tranquilos desde o momento em que chegaram, sem qualquer intercorrência.
que não ouviu qualquer confusão, briga ou gritos, tendo apenas ouvido repentinamente os disparos. Ou seja, isso é uma coisa que toda hora está voltando, vocês já devem ter percebido, né? Ninguém viu confusão antes, ninguém viu discussão, ninguém viu xingamento, ninguém viu gritaria. Isso daí prova o quê? Que teve uma surpresa no caso, teve um ataque repentino. E o responsável pelos tiros de um bar vizinho identificado como JM Lanches, onde possivelmente estava consumindo, e se deslocou até o estabelecimento comercial em que o depoente trabalha. Que o autor também era cliente do estabelecimento comercial Pé de Macaco há muito tempo, sendo ele sempre muito tranquilo, não tendo nunca causado qualquer confusão, mas aquele dia ele causou. Que o nome do autor é Carlos Henrique, não sabendo seu nome completo, que trabalha como autônomo morador perto do Mercado Bom Vizinho. Que então, repentinamente, escutou o barulho de aproximadamente 4 disparos de arma de fogo, momento em que todos os presentes ficaram desesperados, com razão, né? Especialmente Mariana, que acompanha a vítima, que é a primeira pessoa que eu citei aqui o depoimento dos senhores. Que Mariana ficou completamente abalada e permaneceu no local até a chegada dos familiares da vítima, porém visivelmente abalada. Que ao saírem de dentro do estabelecimento comercial, viram que as pessoas que se encontravam no lanche, onde o autor também estava, se aproximaram. Que o corpo da vítima já estava caído da cadeira em que estava sentada, meio de lado no chão, aquelas fotos que eu mostrei para os senhores ali no comecinho. Que o dono da JM Lanches é um cliente, não sabe identificar, ligaram para a Polícia Militar e para o SAMU, na tentativa de socorrer a vítima fatal. Os policiais militares foram os primeiros a chegar ao local rapidamente. Rapidamente, com a chegada do SAMU, imediatamente verificaram que a vítima já estava morta. E aí informaram a Polícia Civil, para a Polícia Civil vir para fazer a perícia e depois teve o recolhimento do corpo da vítima. E é interessante que uma outra coisa que chamou a atenção, que também me tocou bastante, foi que uma parente da vítima, a dona Eliane, ela foi lá, ela viu o corpo da vítima num saco, pediu para abrir para ver, e pelo protocolo da perícia não pôde, a perícia não pôde abrir o saco para ela ver o corpo do seu sobrinho, de quem ela se despediu poucos dias antes, que até então ia só comer um espetinho. Você vê como é que terminou de forma ruim para essa família, essa situação. Então, aqui nós temos um caso que ele é relativamente simples, mas ele é simples na aparência porque não tem tese de defesa que salve aqui. No máximo, pode ser trabalhada a exclusão de alguma dessas duas qualificadoras que eu mencionei. Mas não dá para falar em legítima defesa, não dá para falar em erro justificável, não dá para falar em qualquer outra coisa aí referente a essas teses de defesa mais expressivas que existem. E aqui nós estamos diante de um crime cruel, um crime brutal, um crime muito repentino e seco, direto, já eliminou de forma brutal a vida da vítima. A gente não tem maiores detalhes sobre a motivação, o que causou, mas a gente tem detalhes que foi um crime surpreendente, que foi um crime covarde, e que foi um crime que, por muito pouco, não causou uma tragédia maior ainda, na medida que a gente está falando de um local localizado em área central de Três Lagoas, e que outras pessoas poderiam ter sido atingidas, como o rapaz que o tiro passou perto do pescoço, quase foi. Então, senhores, vendo já que muitos estão para o primeiro julgamento, ou iniciando a trajetória no júri no Brasil é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes, tá? No exterior, etc. E tal, né? Os senhores respondem questionamento, sim ou não. Sim ou não, sim ou não. É feito um questionamento a respeito da materialidade, se houve um crime de homicídio aqui em Três Lagoas, no dia 24 de setembro de 2020, nesse espetinho Pé de Macaco, né? No caso, a vítima aqui, o Rafael. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se o responsável pelo disparo, o autor desse disparo, é o réu aqui hoje que está sendo julgado, né, o que não está presente, que está foragido, mas está sendo julgado, que é o senhor Carlos Henrique. E aí vem uma terceira pergunta. Essa é uma pergunta capciosa, mas que, nesse caso aqui de hoje, não vai trazer tanto questionamento para responder. Se o jurado absolve o acusado? Não. Ele matou uma pessoa, matou de forma brutal, matou com vários tiros, matou de uma forma grotesca e reprovável. Não tem que falar em absolvição aqui. E aí depois vão vir as perguntas, que eu acho que é a parte principal do que a gente está
tratando aqui hoje. Assim agindo, o acusado praticou um crime de modo a dificultar ou impossibilitar a sua defesa, visto que ela agiu de surpresa ou agiu de forma repentina. Aí os senhores vão poder votar sim ou não. A promotoria pede sim. Aqui o negócio vira. Quando os senhores eliminam a pergunta da absolvição e já entram para a terceira pergunta, os senhores já estão indo para trabalhar o homicídio qualificado. Até a segunda pergunta, os senhores vão estar trabalhando no homicídio simples, com a possibilidade de absolvição, que aqui é muito remota, porque não tem o que justifique o que ele fez. Mas aí, passando essa pergunta, se absolve o acusado, os senhores respondendo não, porque não tem o que absolver aqui, a partir da terceira pergunta, os senhores vão entrar na análise do homicídio qualificado, né? Então, agiu de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa, sem dúvida. Não teve discussão, não teve bate-boca, não teve xingamento, por mais que um não fosse com a cara do outro. Não dá para dizer quantas pessoas a gente é obrigado a conviver na vida que a gente não vai com a cara e nem por isso a gente mata elas. Porque ele não vai com a cara do sujeito, então tem que esperar que necessariamente vai acontecer alguma coisa e aí vai excluir a qualificadora da surpresa. Não faz sentido isso, né? E nem se tivesse tido discussão, isso teria necessariamente implicado em tirar essa surpresa. Nem se tivesse tido, não teve. Estou falando que não teve com base nesses 3 núcleos de prova testemunhal que eu mencionei para os senhores. Funcionário de espetinho, mesa do réu, mesa da vítima. Então, tirando isso, vai vir mais uma pergunta, que é mais uma pergunta a respeito de outra qualificadora. Quando pega a primeira qualificadora, a pena dá aquela pulada, dos 6 para 20, por 12 a 30 anos. Da segunda qualificadora em diante, tem um aumento de pena, mas não é o mesmo patamar, não é tão expressivo, mas ajuda a gente dar para ele um bom chá de cadeia pela barbaridade que ele fez. E aí vão perguntar, e esse crime foi praticado em contexto que resultou perigo comum? Sim, tanto resultou perigo comum que nós estamos tratando aqui hoje, quase que tratamos de 2 homicídios, não de 1. No caso do senhor Rodrigo, que tomou um tiro de raspão no pescoço. E repito, isso aconteceu em um espetinho localizado em área central da cidade, perto de outros comércios. Então, isso que ele fez, sacar uma arma e dar 5 tiros numa pessoa, por mais que ele tivesse uma vítima visualizada, ele colocou a vida de outras pessoas em risco. E isso daí que para a promotoria é essencial também para aumentar a pena dele, né? Então, senhores, é isso basicamente a minha exposição. Embora a lei me dê 1h30, eu acredito que 40, 45 minutos é mais do que suficiente para a gente tratar esse caso. Eu gostaria de saber quanto tempo eu já usei, excelência. 40 minutos, meio cronometrado já propositalmente, até para não cansá-los, né? E eu acredito que esse é um caso, assim, eu não vou dizer que é fácil, porque nenhum júri é fácil, porque o homicídio talvez o crime mais grave da nossa vida humana aí, né? E a gente pensa nisso daqui, a gente vê como tanta coisa, né, passa batido, como que tanto crime, tantas coisas ruins acontecendo, a gente não, às vezes, corre o risco de perder uma arma-chave da humanidade que se chama indignação. Samuel Rosa do Skank, ele fala na letra de uma das músicas dele que a indignação ela é uma mosca sem asas, ela não ultrapassa a janela de nossas casas. E isso daí é uma coisa que a gente não pode perder nunca. A capacidade de se indignar, de ver uma vida humana aos 25 anos ser ceifada, quando a gente está falando de um país onde a longevidade aumentou um pouco, ainda não está no que seria desejável, mas já estamos falando em 75 anos. Ou seja, 50 anos da vida desse rapaz foram eliminados, assim, jogados na lata do lixo, entendeu? Por conta de uma atitude banal, covarde, repentina e abrupta que foi praticada pelo réu. E é mais um parente, é uma tia que vai ficar sem sobrinho, é uma mãe que vai ficar sem filho, é mais um jovem que se vai. Quem ele era, muitos detalhes sobre a vida dele, eu não tem como saber, mas com certeza a vida humana não vale tão pouco assim para a gente não ficar indignado com uma situação como essa que a gente viu aqui hoje. E é isso, num ano em que nós temos eleições, em que a segurança pública vai ser a pauta número 1 da discussão, em que a gente não vê alguém realmente fazer alguma coisa de concreto, grande pelo país, salvo quem está na linha de frente trabalhando, como o juiz, como o delegado, a gente vê que o resto a nós é fazer a nossa parte. E aqui é o que eu estou pedindo para os senhores hoje.
para votar pela condenação do senhor Carlos Henrique no crime de homicídio não única, mas duplamente qualificado, seja pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, seja pelo se valer do perigo comum. Esse é o pedido da promotoria. Senhores, então, vamos votar os quesitos, sim ou não? Votem de forma bastante tranquila. Nessa hora dos questionamentos, o juiz geralmente explica de forma bastante didática, e as perguntas, elas são feitas de uma forma bem objetiva, né? Sem frases muito longas e muito complexas, justamente para a gente poder ter um trabalho tranquilo e objetivo e já encerrar em poucas horas um julgamento de um caso de uma complexidade mediana como esse. E assim eu encerro as minhas palavras, saudando-os mais uma vez e convidando-os então a votar com a promotoria nesses casos, colocando sempre à disposição para qualquer esclarecimento que eventualmente se faça necessário depois. Fiquem tranquilos, a partir do 4º voto, numa direção ou outra, é interrompida a votação, porque se atinge a maioria de 7, e aí isso garante o sigilo da votação. Nunca vai se saber se os 7 votaram de um jeito ou de outro, porque no 4º voto, num sentido ou no outro, já para e interrompe a votação. Então, o sigilo daquilo que os senhores estão fazendo está garantido não só pelas imagens não serem captadas, mas também pela dinâmica que a legislação tem para votar casos como esse. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte para os senhores. Então tá bom, então. Só fazer então. Tá muito frio isso, senhores? Não? Só fazer então, Karina, colocar a câmera mostrando ali para os doutores. Ou pode deixar assim mesmo também. Então, pode deixar assim mesmo. Então, doutores, a acusação já encerrou a fala. Os doutores querem começar a fala da defesa? Então tá bom, então. Então, sem maiores delongas, estamos na sexta-feira já, até para que não haja maiores atrasos. Passa a palavra para a banca da defesa, aqui ornada, ainda que virtualmente, mas satisfação de recebê-los aqui no plenário do Tribunal do Júri de Três Lagoas, os doutores José Luiz Palhuca e doutora Sônia Aparecida Prado Lima. Doutores, vocês terão até 1h30 para suas considerações iniciais, aí deixo ao talante de doutores quem falará, o tempo que cada um falará e a ordem que cada um falará. Então, o tempo da defesa começa a correr agora. Eu vou fazer só uma abertura e depois eu passo a palavra para o novo colega. Tranquilo. O senhor doutor Luiz Presidente, nobre representante do doutor Luiz Presidente, doutor Luiz Presidente, a qual me orgulho mais uma vez participar do júri. A gente sempre tem participado junto, né, doutor? E tem uma honra de novamente participar do júri com Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Nobre representante do Ministério Público, doutor Eteócrates, primeira vez que a gente participa junto, né? Vou aprender muito com a Vossa Excelência também. Ilustres colegas de tribuna, o especial doutor José Luiz Bagiliuca, nosso amigo, companheiro, parceria de trabalho lá de São José do Rio Preto, que hoje se faz presente aqui. Senhoras e senhores presentes, senhores jurados, uma boa tarde. Hoje, especificamente, não estamos aqui para buscar aplausos, nem para contar uma história bonita, nem uma história triste. Estamos aqui para cumprir a lei. E o que a determina a lei? A lei começa com esses dizeres, com o princípio simples e poderoso, que ninguém pode ser condenado sem prova concreta, segura, firme e indiscutível. A acusação trouxe uma versão dos fatos. A defesa trará os elementos que mostram a verdade mais complexa. E é que a dúvida não possa existir. E quando existe, não autoriza a condenação. O que se pede aqui não é benefício nem só a favor do acusado. É respeito à Constituição, a presunção da inocência e a responsabilidade de cada um dos senhores que carrega ao decidir o destino de uma pessoa. Senhores jurados, já estive desse lado aí também. Sei que não é fácil estar aí como banca julgadora, mas Vossas Excelências hoje é que tem o condão de dizer e de analisar o que pode ser decidido hoje, está na mão de Vossas Excelências. E ao final desta sessão, os senhores perceberão que esse julgamento não é sobre emoção ou pressão externa, mas sobre provas. Tudo que tem nos autos
provas, testemunhas, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que a fato ocorreu até o data do crime. É somente a verdade para vossas excelências saberem a coragem de decidir com justiça, mesmo quando o clamor pede respostas rápidas. E, inclusive, mesmo com o réu ficar desses 5 anos foragido, igual o nosso nobre promotor disse, ele está sendo penalizado por isso também, devido ao seu receio da sua vida e da sua família, as retaliações que tem sofrido. Então, isso vai ser tudo analisado e vai ser colocado. O doutor José Luiz Bajiliuca vai esclarecer melhor os fatos, vai comentar conforme tudo que tem nos autos, que a gente vai discutir somente o que tem nos autos, com provas, testemunhas e documentos. E é com respeito profundo ao conselho de sentença que a defesa inicia sua exposição. Devido a históricos de ameaças, medo contínuo, humanização responsável, senhores jurados, este caso não começou só no dia do fato. Os autos revelam o histórico anterior de conflitos e ameaças que ajudaram a compreender o estado emocional e o contexto em que tudo aconteceu. Não estamos diante de um episódio isolado, no vazio, mas de uma sequência de tensões que geraram medo real e constante. Estes documentos não estão aqui por acaso. Eles demonstram que o acusado já vivia sob receio concreto, preocupado com a sua integridade, com a sua segurança e de seus familiares. Estes 5 anos não foram liberdade para ele, foram um tempo de medo, medo de represália, medo de violência, medo pelas pessoas que dependem dele. Inclusive o réu acusado tem filhos menores que dependem dele, do convívio dele na sociedade. E restando claro, vossas excelências, nobres julgadores, que quando alguém vive sob uma ameaça contínua, suas decisões não nascem da tranquilidade, mas da urgência de se proteger. Quem vive com receio constante não age com a tranquilidade de quem está seguro. Isso não é vida nem para ele, nem para os entes da família da vítima. É exatamente por isso que a lei reconhece a verdade dos fatos conforme os documentos vai ser relatado. A defesa não pede compaixão cega, não pede desculpas pelo que precisa ser analisado. Com rigor, humanizar não é justificar, é compreender atos de julgar antes de julgar. É olhar para as provas, para os históricos e antecedentes da vítima e do réu, aos fatos, para a realidade concreta vivida pelo acusado. Quando os senhores analisarem o conjunto probatório completo, o histórico de ameaça, o contexto da tensão e a reação diante de um risco percebido como real, perceberão que este julgamento existe mais do que conclusões rápidas, existe responsabilidade, consciência e fidelidade à justiça. Passo a palavra para o nobre doutor José Luiz Bajiliuca, que está mais a par do inquérito completo, para ele expor os detalhes para chegarem à convicção de vossas excelências, nobres julgadores. Não estamos ouvindo o senhor, doutor José. Ouvem agora? Agora sim, estamos ouvindo bem. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pedrini Marcos, juiz de direito presidente dessa tribuna de júri, vossa excelência, por ser representante quanto mais da justiça, espelha-nos profissionalismo e, sobretudo, confiança em nossa tão almejada justiça, com certeza conduzindo com brilhantismo todos os trabalhos nesse plenário. Receba as nossas homenagens. Obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor doutor Eteócles Brito Mendonça Dias Júnior, ilustre promotor de justiça. Suas palavras despertam muito interesse em todos nós, principalmente no que concerne a demonstração de sensatez imposta nesse tribunal. Apesar de estarmos em polos opostos,
lutamos por um mesmo ideal, que é a proliferação da justiça. Receba as nossas homenagens. Obrigado, doutor. Excelentíssima senhora doutora Sônia Aparecida Prado Lima, minha colega dividindo esta banca de defesa, tenho por Vossa Excelência profunda admiração e respeito por estar sentado ao seu lado, imbuídos do mesmo ideal em fazer justiça. Receba as minhas homenagens. Obrigado, doutor. Senhores representantes, funcionários desse tribunal, espectadores, recebam as nossas homenagens. Senhoras e senhores jurados, Vossas Excelências, por suas qualidades morais, por serem portadores de conduta ilibada, não se esqueçam que hoje, nas suas mãos, se encontra o destino de um semelhante, que, por infortúnio, está sentado no banco dos réus. Rogo a Deus que ilumine as vossas mentes nessa augusta missão de julgar, levando desse tribunal a certeza que, por mais uma vez, foi realizada a mais sábia justiça. Recebam as nossas sinceras homenagens. Senhores, infelizmente, o fato em si já foi de absurda repercussão. E o que é pior ainda, isso ocorreu durante o início praticamente da pandemia, quando nós já tínhamos um problema seríssimo com a falta de oportunidades, as pessoas estavam tolhidas pelo seu trabalho, já que não era proibido determinados lugares conter muitas pessoas, as pessoas viviam em isolamento e na incerteza do que aconteceria, já que o noticiário, a única coisa que falava é que novos casos vinham acontecendo e que novas vidas estavam sendo ceifadas, isso no Brasil todo. E Três Lagoas não foi nada diferente, né? E naquele momento, o aumento de mortalidades e doenças, mortes em alta, o número de mortes plenamente atribuídas a álcool no Brasil subiu cerca de 24% durante o período crítico da pandemia. Em 2020, foram registrados mais de 20.300 mortes diretamente ligadas ao uso de substância. O que acontecia? As pessoas não saíam, as pessoas, o tempo dela estava ocioso. O que elas faziam? Acabavam se voltando para o álcool para tentar minimizar a sua dor daquele momento. Porque nós não sabíamos o que ia acontecer com a humanidade. Nós não sabíamos que era o fim do mundo. Naquele momento, todos achavam que era um grande ensinamento que nós tínhamos, que dali para frente nós íamos mudar a forma de ser, a forma de pensar. E pelo que, infelizmente, nós percebemos, nós cada vez mais estamos piores. De nada adiantou aquele ensinamento durante a pandemia. E muitas pessoas tiveram crise de saúde mental, crise de ansiedade. Muitas pessoas usaram álcool para aliviar sintomas de ansiedade e depressão, causando pelo distanciamento social. No entanto, o consumo excessivo tende a piorar esses transtornos ao longo do tempo, criando dependência. É o que vinha acontecendo naquela fase. As pessoas mais e mais utilizando álcool e havendo a degradação da família. Conflitos familiares e violência doméstica. O confinamento somado ao consumo de bebidas potencializou casos de agressões em ambientes familiares, embora o álcool não seja a causa primária, frequentemente ligada a questões estruturais como o machismo, ele atua como um forte catalisador de comportamentos violentos. Rompimento de laços, o uso descontrolado do álcool intensificou brigas e divórcios, gerando custos emocionais profundos para as famílias.
impactos econômicos, perda de produtividade. O alcoolismo gera faltas ao trabalho e redução do empenho laboral devido ao problema de memória e concentração. Custo para o Estado. Estima-se que o consumo de álcool custa cerca de 18 bilhões por ano no Brasil, englobando gastos com saúde, previdência e segurança pública. O que tem a ver esse fato com o que ocorreu no fatídico dia em setembro? O réu, a pessoa apontada como réu, ele desde as 11 horas da manhã, numa plena quinta-feira, ele estava no bar JM com um amigo consumindo cerveja. Mas o problema, ele se dá um pouco antes. Não seria só a cerveja, o álcool que ele vinha consumindo. Mas o que é uma pergunta que nós fazemos, o que leva alguém a perseguir outra simples pessoa pelo simples prazer de persegui-la? Eu falo isso no sentido, a vítima, de nome Rafael, embora aqui ela aparece como uma vítima, como uma pessoa que nada fez e que foi atingida de forma repentina e que não tinha nada a ver, nunca havia feito absolutamente nada contra o Carlos Henrique. Ledo engano, senhores, ledo engano. Eu vou comentar uma situação, a perseguição obsessiva, que era o que o Rafael fazia na questão contra o Carlos Henrique, conhecida juridicamente como stalking, raramente é motivado por simples prazer, no sentido comum da palavra. Do ponto de vista psicológico e neurocientífico, esse comportamento é movido por uma mistura de necessidade de controle e, em muitos casos, transtornos subjacentes. As principais motivações identificadas por especialistas incluem sensação de poder e controle, algo que o Rafael gostava de ter, poder e controle sobre as pessoas. Para muitos perseguidores, o prazer não vem do ato de seguir em si, mas da sensação do poder sobre a vida da vítima, daquela que é perseguida. Saber onde a pessoa está, o que faz e, eventualmente, causar medo ou ansiedade gera uma gratificação perversa no stalker. Esse tipo de perseguidor sente-se superior ao invadir a privacidade alheia sem ser impedido. Existe uma forma de prazer ligado ao ato de observar secretamente. O perseguidor alimenta fantasias e ensaios de ataques ou encontros, mantendo a vigilância como uma forma de posse imaginária da vítima. No caso aqui, a vítima era o Carlos Henrique. Vício e obsessão. Neurocientistas comparam a obsessão do stalker ao vício em drogas. A pessoa sente um desejo incontrolável de obter informações sobre o alvo. A cada nova descoberta, gera um pico de dopamina, reforçando o comportamento compulsivo, mesmo quando ele é prejudicial para o próprio perseguidor. Perfil psicológico e transtornos. Embora nem todo stalker tenha um diagnóstico mental, alguns comportamentos estão ligados à condição específica. Transtornos de personalidade, como o narcisismo, onde a perseguição serve para reafirmar a própria importância ou punir alguém que feriu o ego do agressor. Erotomania, um delírio onde o indivíduo acredita piamente que a vítima está dependente dele, justificando a perseguição como uma forma de cortejo. Na verdade, ele se sente sempre superior àquela pessoa que persegue.
traumas e solidão. Algumas pessoas perseguem por uma incapacidade patológica de lidar com rejeição ou com solidão extrema, tentando formar um vínculo inexistente. Importante, isso é muito importante, senhores. No Brasil, o ato de perseguir alguém de forma reiterada, ameaçando sua integridade física ou psicológica, é crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, com pena de reclusão e multa, embora, no presente caso, o perseguidor apareça ao final como vítima causada pela sua sandice. O stalking, também chamado de perseguição obsessiva, é um crime que tem crescido no Brasil. Segundo a pesquisa Visível e Invisível, a prática passou de 9,3% em 2017 para 16,1% em 2025, um aumento alarmante. Esse tipo de violência pode ocorrer tanto no mundo físico quanto no mundo digital, causando medo, ansiedade e restrição de liberdade da vítima. No nosso caso, existia uma vigilância permanente. Na Lei 14.132 de 2021, sancionada em abril de 2021, inclui o stalking no Código Penal, para ser configurado como crime. A perseguição deve ser reiterada e ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, invadindo sua privacidade. O que, na verdade, qual que era o prazer do Rafael? E depois nós vamos nos referir a duas pessoas, amigas de ambos, que estavam no momento do crime ao lado de um e de outro, e vocês vão entender. O Rafael, ele tinha um fascínio em saber com quem o Carlos Henrique estava se relacionando, com quem o Carlos Henrique estava namorando. E também ele fazia questão absoluta de saber quem eram aquelas pessoas que ele já havia convivido, para, eventualmente, sabendo onde ele poderia estar, se ele soubesse que o Carlos Henrique estaria numa determinada lanchonete, ele fazia questão absoluta de levar uma ex-companheira, uma ex-namorada do Carlos Henrique e demonstrar, olha, hoje ela está comigo, tá? Então, veja, você não teve a capacidade de manter o seu relacionamento com ela, mas eu estou com a sua ex-companheira, com a sua ex-namorada. E, por incrível que pareça, Três Lagoas, hoje, ela tem uma população de 143.525 pessoas em 2025. 42,2% dessa população, ou seja, 60.568 habitantes, são mulheres, entre a faixa etária de 18 a 29 anos, o que demonstra claramente que existiam muitas pessoas com quem o Rafael poderia se encontrar, se relacionar, mas ele tinha um feitiço de conhecer e se relacionar exatamente com pessoas com as quais o Carlos Henrique havia se relacionado. Então, por exemplo, tem uma situação, o Carlos Henrique, ele tinha um comércio e durante, às vezes, no final de semana, que ele ia se ausentar, porventura ele ia para um rancho com os familiares ou com os amigos, ele contratava uma pessoa, uma jovem, para ficar tomando conta do local. Sabendo que ele não ia estar lá, o Rafael passava e pergunta, olha, você está aqui trabalhando para uma pessoa que não está nem aí. A pessoa está no rancho, se divertindo o final de semana inteiro e você está aqui levando dinheiro para ele. Deixa disso. Vamos sair, fecha o estabelecimento e vamos embora. E muitas vezes a pessoa, por favor, não volte aqui.
vocês não se dão bem. Isso é importante que se evite qualquer problema entre vocês. Ele falou, olha, eu não estou nem aí. Eu tenho o direito de me locomover, eu vou para onde eu quiser e eu converso com quem eu quiser. E algo no Rafael ficou muito mais pontual a partir do início do ano de 2020. Até então, ele estava cumprindo pena num presídio de segurança máxima. Provavelmente, devido à pandemia, ele saiu e estava, de qualquer forma, cumprindo a sua pena no semi-aberto. Quer dizer, um outro ponto, como uma pessoa que está cumprindo pena no semi-aberto está, até a hora que aconteceu o fato, num local consumindo bebida alcoólica. Na verdade, ele não poderia, de maneira alguma, estar naquele local. E muito menos, dentro da sua sandice, ficar o tempo todo em perseguição ao Carlos Henrique. Uma outra vez, ele passa em frente o estabelecimento do Carlos Henrique. O Carlos Henrique está com a irmã dele, que havia chegado do trabalho e passado lá no estabelecimento para conversarem. Ele está tomando um tererê. O Rafael passa e o chama de boi, fazendo uma revelação, ou então o chamando de corno, querendo dizer que ele era corno, que provavelmente o Rafael estava saindo com alguém que ele estimava, e por isso ele fazia questão absoluta de passar pelo local e ficar instigando o Carlos Henrique. Nesse dia, especificamente, o Carlos Henrique pensou em ir atrás dele. Mas só que a irmã estava com o Carlos Henrique, falou com ele, mostrou para ele que não valeria a pena, mesmo porque o Rafael, o Carlos Henrique tinha muito mais a perder, porque ele tinha família, tinha filhos, e o Rafael, ele pouco se lixava, ou pouco se incomodava para as outras pessoas. E aí, uma outra situação, e nós vamos comentar, e depois vamos entrar no que cada pessoa falou nos seus depoimentos. Então, a nossa tese, a princípio, o fato em si, ele se dá, não é porque o Carlos Henrique, ele queria, ele tinha fissura, ele tinha um prazer, e a intenção dele era de matar ou levar a óbito o Rafael. Ele não queria nada disso, ele queria distância do Rafael. Era o Rafael que vivia perseguindo, era o Rafael que vivia procurando deixá-lo descontrolado para que isso ocorresse. Um outro exemplo, o Carlos Henrique foi casado com uma pessoa de nome Helena. Essa Helena havia já se relacionado com o Rafael. Quando ela está se relacionando com o Carlos Henrique, ela engravida, ela tem uma menina, e passado um tempo, os dois chegam à conclusão que o casamento não dá mais certo, a melhor coisa a fazer, e cada qual siga o seu rumo. O que o Rafael faz? Vai e consegue conquistá-la novamente. E como se ela fosse um troféu, todos os finais de semana, quando o Carlos Henrique teria que levar a sua filha, naquele final de semana especificamente, ela estava com ele, passando o final de semana, onde a Helena estivesse, ele teria que levar a filha. Se ela estivesse no clube, ou estivesse numa festa, ou com alguns amigos, ele deveria levá-la para cumprir o horário determinado em juízo. E sempre que ele chegava para entregar a menina, quem estava lá? O seu Rafael, que olhava de forma sorrateira
para o Carlos Henrique e com um sorriso sempre no canto dos lábios, sempre de forma a tentar fazer com que ele se sentisse mais importante do que o Carlos Henrique. E lá atrás, em algum momento, o Carlos Henrique tentou entender o porquê que o Rafael fazia aquilo. E aí ele dizia que como ele tinha ficado um tempo da vida dele encarcerado num local de extrema segurança, um presídio de segurança máxima, ele tinha adquirido amizade com pessoas muito perigosas. Fulano e Beltrano, que ele não citava quem, eram pessoas muito influentes no crime. E ele era amigo pessoal dessas pessoas. Então, no entender do Rafael, ele era uma pessoa muito poderosa. Ele poderia ficar atacando o Carlos Henrique da maneira que ele quisesse e que nada iria acontecer. E ele estava se valendo pelo fato do Carlos Henrique, todas as vezes, procurava desconsiderar e levar de uma forma apaziguadora, ou sair de perto, né? Até que, no fatídico dia, eles se encontram no mesmo ambiente. Só que, o que acontece, na verdade, lá naquele local? O Rafael, ele não vai, o Carlos Henrique, quando vê o Rafael, ele simplesmente, ele senta e dá as costas para o Rafael. Ele não quer nem vê-lo, ele não quer fazer nada, ele quer paz e tranquilidade. Embora ele já estivesse ingerindo cerveja desde as 11 horas da manhã, naquele ambiente, ele não queria confusão. Ele queria ficar de boa, conversando com os amigos que estavam lá na mesa, naquele dia, o Zóio e a Joyce, especificamente. Só que, quando o Rafael chegou no local, junto com a Mariana e junto com o Rodrigo, e viu o Carlos Henrique, ele falou, olha, já tem alguém hoje para eu fazer minhas brincadeiras, né? E aí, a Joyce, que estava com o Carlos Henrique, conhecendo também o pessoal da mesa, ou seja, o Rafael, a Mariana e o Rodrigo, ela foi até lá e os cumprimentou. A primeira pergunta que o Rafael fez a ela foi o seguinte, você está ficando com o Carlos Henrique? Vocês estão namorando? Vocês estão juntos? Eu falei, não. Na verdade, ele é só um amigo meu, um amigo de família, e, na verdade, eu estou saindo, estou começando a conhecer o Zóio, que, na verdade, se chama Anderson. Mas eu não tenho absolutamente nada com o Carlos Henrique. Ok, muito bem. Ela, feito isso, foi educada, cumprimentou as pessoas que ela lá conhecia e voltou para a mesa junto com o Carlos Henrique e com o Zóio. Quando ela lá chegou, o Carlos Henrique perguntou se o Rafael fez alguma pergunta sobre ele ou fez menção de alguma coisa, e ela simplesmente falou que não. E ela até deixou para lá e nem fez um comentário que ele havia indagado se eles estavam ou não namorando, que na verdade não estavam, né? E ela continuou tomando a cerveja lá com eles e tal. Das 11 horas, quando foi mais ou menos umas 8 horas da noite, a cerveja que eles estavam tomando, eram cervejas de garrafa, terminou. E os três, o Carlos Henrique, o Zóio e a Joyce, entenderam que era melhor ir para um outro local. E eles saíram na cidade procurando um outro bar. Só que quando o bar que eles iam entrar, não gostaram
do tipo de música que estava tocando e acabaram voltando para o JM. Voltaram, sentaram lá e só tinha cerveja de lata e eles continuaram tomando a cerveja de lata. Quando eles voltaram, a partir de então, o que o Rafael fazia? Embora lá no estabelecimento onde ele estava, que era o Pé de Macaco, tinha um sanitário, tinha um local para que ele pudesse usar, ele fazia questão de sair de lá, ir no JM, e quando ele passava pela Joyce, ele mexia no cabelo dela e chegou a dar um beijo na testa dela. E olhava para o Carlos Henrique e, de forma debochada, dava um sorriso de canto de boca. Ele fez isso 3 vezes. Na segunda vez que ele pegou, passou, mexeu no cabelo da Joyce e beijou a testa dela, novamente, o Carlos Henrique faz a pergunta para Joyce. Joyce, vou te perguntar novamente. Quando você esteve lá com o Rafael, ele fez alguma menção, ele falou alguma coisa de mim, ele fez alguma gracinha com você? Porque se vocês estão tendo alguma coisa, você está namorando com ele, ou está se interessando por ele, não tem problema, eu não vou me chatear. Você sai daqui, vai para a mesa dele, né? Fica lá com eles, que eu não quero nenhuma confusão com ninguém. Eu vim para cá para espairecer, para curtir o contato com vocês. Mas se você não quiser, não, imagina, eu quero ficar com vocês. E como eu já falei, eu não tenho nada com ele e tampouco ele me perguntou alguma coisa. Não, só estou estranhando que é a segunda vez que ele vem aqui, mexe no seu cabelo e beija a sua testa. Passado mais um tempo, próximo já de 22h30, novamente, o Rafael levanta, vai ao sanitário, novamente passa, dá um beijo na testa da Joyce e mexe no cabelo dela. Aí o Carlos Henrique, eu acredito muito mais em função do estado etílico que ele se encontrava, pela quantidade de cerveja que ele já havia ingerido, dessa vez ele não consegue se manter tranquilo. Ele sai do estabelecimento, vai lá fora, tenta respirar, tenta pensar, tenta se tranquilizar, mas não consegue. Passa um filme na cabeça dele sobre o que o Rafael tem feito da vida dele, o tempo todo o ameaçando, o tempo todo brincando com seus sentimentos, o tempo todo fazendo com que toda pessoa que se aproxima dele, Rafael também quer se aproximar e quer ter a amizade dessa pessoa para si. E, infelizmente, nesse momento, ele se volta em direção ao Rafael, dá o primeiro disparo e somente algo que nós devemos deixar muito claro. Quando é dito que a bala passa pelo Rodrigo, quase que o acertando, o próprio Rodrigo, em depoimento, fala que de forma alguma ele foi almejado e tampouco ele entendia que o Carlos Henrique queria fazer algo contra ele ou contra a sua colega Mariana. E quando ele levantou com o objetivo de dar fim, infelizmente, à vida do Rafael. Mas o que nós temos que entender e levar muito em consideração? O Rafael, ele aparece como uma vítima, né? Eu até fiz uma observação. Rafael é um nome muito bonito, né? Até de como se fosse de um santo. Porém, o Rafael de santo só tinha o nome dele, né? Não tinha mais nada. Ele, na verdade, o que ele gostava era de levar discórdia e levar desentendimento com as pessoas.
E, então, o que nós entendemos, a tese proposta pela defesa, é através do artigo 121, parágrafo 1º, que o agente comete um crime impelido por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, sob efeito de bebida alcoólica, que era o caso dele, estava bebendo desde o início do final da manhã, que eram 11 horas, e já era quase 23 horas, e ele continuava lá no bar ou na lanchonete consumindo bebida alcoólica. E a partir da chegada da vítima ao bar, volta ao pensamento do agente tudo o que a vítima fez para ele nos últimos tempos. Embora, mesmo quando ele vê o Rafael de pronto, ele não tem a iniciativa, ou ele não quer exterminar ou cometer o homicídio, ou ceifar a vida do Rafael. Ele ficou quieto, tanto é que ele fica de costas para o Rafael, né? Mas o Rafael não. O Rafael queria o tempo todo seguir a sua forma de ser. Ele queria ficar atentando, ele queria ficar provocando o Carlos Henrique para ver até onde ia a paciência dele. E aí, infelizmente, ele conseguiu, naquele dia, o que ele tanto procurava, infelizmente. E ele acabou com 2 vidas, né? Acabou com a vida do Rafael, que foi atingido pelos tiros, e acabou também com a vida do Carlos Henrique. Ou alguém tem dúvida que ele vive um perfeito inferno astral? Como que seria, ou alguém consegue se imaginar o tempo todo fugindo ou temendo que chegasse a polícia e que ele venha a ser preso? E o maior medo dele, qual é? Que ele seja preso e que dentro do presídio, segundo o Rafael, né, falava e dava a entender, ele pode ter a sua vida ceifada, bem como os seus familiares. E ele tem filhos pequenos ainda que não podem ter a convivência com o pai. Então, ele não está vivendo na praia, fazendo retiro espiritual. Com certeza, ele está fugindo, e cada vez mais, e fugindo dele mesmo. Hoje, provavelmente, essa pessoa não se reconheça, porque ele nunca teve qualquer problema com a justiça. Era um rapaz, e as próprias pessoas que falam dele, tanto a Joyce, como os donos da lanchonete, como a Mariana, se dirigem a ele como uma boa pessoa. Ele nunca brigou com ninguém, e nem naquele dia ele não discutiu nada, ele não levantou qualquer problema, ele estava fazendo tudo na paz. Então, a nossa forma de entender e de ver o caso, eu não sei exatamente o porquê, mas ninguém falava, ninguém menciona que ele estava em regime semiaberto. Estando o Rafael em regime semiaberto, ele tinha que estar na casa dele. Ele não poderia estar na rua, e principalmente, naquele momento, usando de bebida alcoólica. E principalmente, infernizando a vida do do Carlos Henrique, como ele vinha fazendo. Não foi... nos autos é mencionado que 2 dias antes, uma antiga namorada havia tirado uma foto com o Rafael, e essa foto tinha sido postada na rede social. Veja, aquela foto que estava na rede social era mais uma, porque o que ele mais fazia era ir conversar com a ex-companheira, sair com a ex-namorada do Carlos Henrique. Então, o Carlos Henrique já não se abatia por aquilo, mesmo porque ele não tinha mais nada a ver com essas pessoas, né? E a impressão que se tem é que não havia, como eu já havia mencionado, outras mulheres em Três Lagoas, somente as ex-namoradas do Carlos Henrique e do Rafael. Joyce, quando vê Rafael, Mariana e Rodrigo, novamente, é importante mencionar na mesa, vai até eles
para cumprimentá-los. Reação do Rafael, querendo saber dela se estava saindo ou tendo um caso com Carlos Henrique. Várias vezes na noite, Rafael faz questão absoluta de ir ao sanitário no bar JM e passava pela Joyce, mexia em seu cabelo, beijando sua testa, a ponto de Carlos Henrique perguntar a ela se Rafael falou dele, Carlos Henrique, para ela, Joyce. Ou seja, quem procura acha. Em momentos diversos, os dois se estranhavam, porém nunca haviam chegado a vias de fato. Mesmo quando Rafael passou na frente do estabelecimento comercial de Carlos Henrique, o chamando de corno. E isso, quem assistiu foi a irmã do Carlos Henrique. E por sorte, naquele instante, ela fez com que ele se acalmasse e fizesse ouvido de mercador, como se o Rafael não tivesse dito nada. E qual a razão do Rafael, uma coisa que é importante, ter sido preso num presídio de segurança máxima, estava naquele momento em regime semiaberto e dessa forma não poderia estar naquele ambiente consumindo bebida alcoólica, e tampouco pelo avançar da hora, inclusive porque naquela época havia restrição imposta pela pandemia ao Covid-19, não somente para o autor dos disparos, para todos os frequentadores e principalmente para alguém que cumpria regime semiaberto. Nas suas alegações finais, o MP, vide folhas 290 a 320, em vários momentos, cita Mariana e Joyce, deixando claro a maneira de agir de Rafael, instigando Carlos Henrique. Questionada acerca da motivação do delito, Mariana informou que o motivo do crime seria ciúmes, uma vez que os dois, antes do ocorrido, Rafael teria ido até a casa de Tatiane, ex-namorada de Carlos Henrique, e esta teria postado uma foto com a vítima nas redes sociais, folhas 42 e 43. Ouvido em juízo, folhas 282, 283, a declarante esclareceu que estava junto de Rafael comendo um espetinho, conforme folhas 302. Mas, na verdade, o Carlos Henrique, ele, de maneira alguma, aquilo o levou a ter qualquer situação contra o Rafael, já que se ele quisesse fazê-lo, tão logo ele tivesse encontrado o Rafael e pelo tempo que ele estava bebendo, se ele quisesse fazer o que ele fez após, próximo das 3 horas, ele tinha feito logo que ele viu o Rafael. Mas ele não queria isso. O que motivou, mais uma vez, o Rafael, o Carlos Henrique, ter essa atitude drástica e trágica contra o Rafael, foi o fato de, mais uma vez, ele desrespeitá-lo. Na cabeça do Rafael, com certeza, ele acreditava que a Joyce era uma namorada dele. E, mais uma vez, ele falou, não, como que pode o Rafael, o Carlos Henrique, vai estar com uma outra menina? Vou lá e vou mostrar a ela que eu sou mais bonito, sou mais importante, e ela tem que largar dele e vir para o meu lado. O que fez com que o Carlos Henrique se irritasse pelas 3 vezes naquela noite, pelas razões já expostas, dele passar, mexer no cabelo da Joyce, beijá-la na testa, olhar para o Carlos Henrique e sorrir pelo canto de boca. Quer dizer, ele foi extremamente imprudente e o tempo todo ele não pensou até que ele poderia ser agredido e como infelizmente ocorreu, ser assassinado. Né? Porque uma coisa que nós devemos pedir aos senhores jurados, que observem essa situação que nós falamos, que houve a materialidade, sim, houve a materialidade, que o autor
dos tiros foi o réu? Com certeza. Todo mundo enfatizou isso e sabe disso. Se o jurado deve absolver o réu, na nossa concepção, deve, pelo tipo de ameaça e pela forma como Rafael vinha tratando e perseguindo o Carlos Eduardo, Carlos Henrique, a ponto de tirá-lo do sério, a ponto de fazer com que uma pessoa de bem, uma pessoa que tinha um comércio, uma pessoa que tinha uma criança ainda em ter idade, necessitando da sua ajuda, do seu acompanhamento, não esteja podendo mais usufruir da vida do filho. Assim, ele agiu de forma repentina? Ele agiu de forma repentina, não. Ele agiu de uma maneira levado pela ira, pela fúria. O Rafael já devia esperar, pela sua atitude, que poderia acontecer isso. Ele sabia, ele só, provavelmente, ele não acreditava, e conhecendo o Carlos Henrique há algum tempo, ele jamais imaginou que ele pudesse se armar para acabar com a vida dele. Mas, infelizmente, isso ocorreu. Muito mais por ter sido instigado, perseguido pelo próprio Rafael, do que motivado por outro motivo. E esse crime colocou em risco outras pessoas, embora os tiros fossem dados num local em que existissem outras pessoas, conforme o colega do Ministério Público comentou. Ele foi cirúrgico. Ele, de forma alguma, ele errou e ele tinha certeza do que ele ia fazer. Em momento algum, ele colocou em risco a vida das outras pessoas. Eu espero que com essa nossa explanação, com o nosso esclarecimento e com os fatos trazidos a esse plenário, o júri possa pensar e absolver o réu. Que Deus possa ajudá-los da melhor maneira de lidar com essa causa. Uma boa tarde. Então tá bom, então. A defesa então encerrou, doutores? Sim, doutores. Perfeito, maravilha. Então tá bom. Então o Ministério Público antecipou, não vai à réplica. Então declaro encerrado a fase dos debates orais. Então, eu pedi para vocês trabalham com o doutor Eteocles? Pode continuar também. Aí, doutores, vai ter só a questão que como acontece na transmissão. Então, fica a tela em votação, cortamos o áudio e o som, e aí depois, claro, a transforma plenário em sala secreta, não pode ser transmitido acompanhado. Os doutores vão querer acompanhar virtualmente ou não a votação? Podemos, doutor. Podemos. Porque aí é só para acompanhar, mas vai estar toda a lisura, porque aí não vou ter que cortar a transmissão e depois voltar. Por isso que eu estou indagando da defesa. Claro, se tivesse presencialmente aqui, a doutora Sônia o sabe, aí já fecha as portas, fica só eu, doutor promotor, defesa, jurado, se eventual da Justiça e Polícia Militar. Por isso que eu estou indagando da defesa. Se caso... Você quer participar, doutor? Acho que não precisa não, então, né? Nós não vamos ter acesso à sala da votação, excelência. Isso. Doutor, virtual, porque eu vou ter que cortar a transmissão. Aí, cortar a transmissão, vocês ficam no link, mas eu só não poderia, da maneira como está sendo feito aqui, começar a votação, porque está sendo transmitido. E os doutores estão participando por videoconferência, mas também através do meu Microsoft Teams. Por isso que eu estou indagando. Se caso os doutores queiram participar da votação, aí não teria problema, eu voltaria a Câmara para mim, para o jurado não ter necessidade, aí os doutores acompanham a votação da materialidade, autoria, e claro, isso todos sabemos, quando ocorre a votação, a acusação e defesa não tem nenhuma gerência, a não ser esclarecer algum ponto, porventura, da leitura dos cases que eu faço para os jurados. Estou falando só essa questão, se porventura os doutores vão querer participar da votação ainda por videoconferência, ou não.
aí eu entendo que não haveria prejuízo, porque a votação sou eu que conduzo. Só a questão da acusação e defesa se fazem aqui presentes sem nenhuma ingerência. Não tem problema, não. Tem Não, problema, sem não, problema, doutor. excelência. Sem problema. Então tá bom, porque eu estou falando, porque feito isso, vai constar na tela, e aí quem está acompanhando, o doutor estiver acompanhando pelo YouTube, está em votação. É claro, vai ficar sem som, sem imagem, porque transformamos fisicamente o plenário em sala secreta, é claro, cortamos a transmissão. Eu estou falando isso também, já teve casos da Defensoria Pública, até do Ministério Público, não estarem aqui presentes, porque surgiu algum problema de última hora, e não terem problema. Depois, com a leitura da sentença, eu vou divulgar o resultado. Aí eu falo para os doutores, a materialidade, a autoria e algumas outras questões, já anuncio. E, doutores, só para confirmar, doutora Sônia e doutor José Luiz, as teses da defesa, então, seria o quê? A negativa de autoria, seria isso, ou legítima defesa? Seria o 121, parágrafo 1º, levado... Privilégio. Privilégio. Então, a tese da defesa é homicídio privilegiado, seria isso? Sim. Perfeito. Então, tá bom, injusta provocação da vida. Então, só para alterar, então, e afastamento das qualificadoras, é isso, né, doutor? Se eu confirmar, né? Isso, né? Isso, Homicídio privilegiado e afastamento das qualificadoras, né? Das qualificadoras, isso. Perfeito, maravilha. Só constar, então, só acrescentar nos quesitos o privilégio. Então, doutores, então feito isso aqui, está nos acompanhando, até para aproveitar que muitas pessoas estão assistindo, então já vou transformar o plenário em sala secreta, fechamos as portas aqui, vai aparecer em votação, aí os doutores momentaneamente não terão acesso também, como quem está nos assistindo pelo canal, som e imagem, mas depois na sequência, e depois eu falo, de acordo com a votação dos quesitos, o resultado. Eu vou ler aqui, Karine, só para mostrar para os doutores aqui presentes e para o doutor Etel, como é que ficou a redação dos quesitos, doutores. Mandou para eles também? Já mandou? Já mandou. Perfeito. Então, doutores já tiveram acesso, já vamos imprimir Já aqui também. Doutores, pelo que os doutores viram aí dos quesitos, vai ter o acréscimo logo após o da absolvição do... Quantos quesitos foram todos? Você viu aí, doutor? Está no seu WhatsApp. Tá, deixa eu verificar. Pode confirmar, doutor José, fique à vontade. Tá? Um minutinho só, excelência, por gentileza. Fica tranquilo. Porque esse é o momento também que, porventura, de acordo com o que está previsto no Código de Processo Penal, da acusação e defesa, só pode imprimir aqui até para o doutor Etel que você tem acesso, que só está esperando a explanação da defesa para verificar, confirmar quais serão as teses. Ok. Aí, doutor, a violenta moção logo ajuda a provocação da vítima, que teria o quê? Discutido com ele? Seria isso, a discussão? Não, a perseguição. Só para constar aqui. Que o acusado, só confirmar a redação, José Luiz. Doutor José Luiz. O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima que o teria perseguido, seria isso? Porque o que ele vinha perseguindo insistentemente. Não, só para constar o resumo, qual seria a injusta provocação da vítima? Então, que o teria perseguido, seria isso? Podemos constar a redação assim? Sim. Perfeito. Sim. Então, constar isso, então, por favor, Karina. Crime de stalker, né? Isso, mas só eu teria perseguido, acho que já é suficiente, para nem especificar qual seria o crime de stalker, por favor. Então, por conseguinte, doutores, eu vou confirmar aqui, a gente vai imprimir, já quiser mandar para o WhatsApp, doutora Sônia, vai mandar para o senhor a versão final dos quesitos, pode mandar para eles, Karina? E aí já passar aqui para uma via para mim, outro para o representante do Ministério Público, doutor Etelques, mas ficaram os quesitos. Primeiro da materialidade, segundo da autoria, o terceiro da absolvição, o quarto do homicídio privilegiado e o quinto e sexto das suas qualificadoras. Então, confirma, são 6 quesitos, né, Karina? Seria isso mesmo? Seriam, então, ao todo 6 quesitos, tá? Então, eu pedi, só para... Já caminhou para os doutores? Só para confirmar, confirme só a redação, imprime para mim, para o doutor. Tá, não, tranquilo, ainda está aberto, só para confirmar a redação, se tiver mais algum acréscimo, a sugestão de alteração, porque esse é o momento que o Código de Processo Penal prevê para eventual alteração da redação dos quesitos, tá bom?
Quem está nos acompanhando também nessa transmissão pelo canal do YouTube Júri Três Lagoas, ressaltando que o próximo júri será quarta-feira que vem, começando da manhã, porque são 3 acusados, começando às 9h30, horário de Mato Grosso do Sul. Tá bom? Eu tenho certeza que os jurados, eu não posso me antecipar muito, mas eu tenho certeza, pela qualidade dos tribunos da acusação e da defesa, até doutores, quem quiser acompanhar, doutores também, outro júri, mas haverá algumas teses bem interessantes para quem estuda direito, que nem o partícipe, aquela pessoa que auxilia a cometimento do crime. Ou seja, quem fornece uma arma de fogo responde pelo resultado que a pessoa fizer com essa arma de fogo, não posso antecipar. E um caso também não é bem diretamente, mas relacionado a uma série de homicídios, que teve um caso que o corpo de uma das vítimas de homicídio não foi encontrado até hoje. Então, é o caso que a doutrina fala de homicídio sem corpo, mas teve provas, o trabalho e tal, mas é um caso, não vou entrar em mais detalhe, mas que, fatalmente, essas duas teses serão bem abarcadas pelo doutor Luciano, pelo Ministério Público, e pela Defensoria Pública, não sei, de acordo com a divisão, com o doutor Eduardo ou o doutor Danilo. Às vezes pode haver os dois defensores, caso haja a colidência defesa. Mas são teses que eu volto a dizer assim, esse caso especificamente, provavelmente serão abordados. Nós vemos muito livro de doutrina, dizendo tudo, mas que presumo que deve ser abordado no próximo júri, tá bom? Então, doutor Etelco, se você quiser dar uma lida nos quesitos, tem alguma, provavelmente pela acusação, alguma sugestão. Mas só, primeiro quesito, também claro, no dia 24 de setembro, por volta das 23 horas, também denominado respeito ao pé do macaco, o Registro Tomé, a vítima foi atida por diversas disparos de arma de fogo, que foram a causa da morte. A autoria, o acusado foi o autor de disparo contra a vítima. O terceiro, da absolvição jurada, absolve o acusado. O quarto, que é a tese da defesa do homicídio privilegiado. O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a ajuda contra a vítima, que o teria perseguido. Aí o quinto é o crime que foi praticado, qualificador do perigo comum. E o sexto, do recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, só confirmar com os doutores, pelo Ministério Público e pela defesa, a ordem dos quesitos, estabelecer aquilo que está previsto no Código de Processo Penal, bem como a redação dos quesitos. Se tem alguma sugestão, esse é o momento a ser feito. Também minha parte também não, doutor. Pelo Ministério Público, ok. Pela defesa, ok. Maravilha. Então, doutor José Luiz, doutora Sônia, com a concordância da defesa, então vamos suspender a transmissão até transformar o plenário aqui fisicamente, com a transmissão também em sala secreta, e depois já retorno para a leitura da sentença, mas antes de fazer a leitura da sentença, eu falo para os doutores como é que foi o resultado da votação de cada quesito. Tá bom, doutores? Perfeito. E sempre costumo explicar, a doutora Sônia já fez, já sabe, para explicar, doutor José Luiz, é o primeiro júri que o senhor está fazendo aqui, espero que não aqui até preocupado, assim, para que não houvesse qualquer tipo de prejuízo à defesa. Então, já a votação está encerrada e a defesa teve a possibilidade de acompanhar pelo microfone. A imagem não poder aparecer, porque essa imagem é compartilhada pelo aplicativo de videoconferência do TJ, que é o Microsoft Teams, e replicado no canal. Mas a assessoria Karina descobriu uma maneira aqui de somente cortar o som da transmissão, mas ficando o som original do aplicativo Microsoft Teams. Então, doutores, se tiver a oportunidade de acompanhar, eu falando no microfone, em tempo real o que vinha acontecido, a votação aqui, e participando, ainda que virtualmente, da sala secreta aqui durante a votação dos quesitos, tá bom? Então, farei então a leitura da sentença, o síntese que acabou acontecendo, que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, reconheceu a materialidade da autoria, não absolveu o acusado, não reconheceu a tese de homicídio privilegiado, foi reconhecida também mantida a qualificadora do perigo comum, mas foi afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, por conseguinte, ele vai ser condenado por homicídio qualificado. Tá? Aí, depois feito esse resultado do julgamento, vai ser passada a dosimetria da pena, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. E aí atenta à circunstância do artigo 59, os parâmetros lá estabelecidos, na primeira fase da dosimetria da pena, foi valorado negativamente somente os maus antecedentes. O som voltou no canal, né? Voltou, né?
só os maus antecedentes. Então, por conseguinte, a pena aqui, na primeira fase da dosimetria da pena, será um pouco mais alta, em 14 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes e há agravante previsto no artigo 61.2, alínea F do Código Penal, pois o crime foi praticado durante a pandemia da Covid-19. Isso para quem está acompanhando, mas é uma agravante prevista no Código Penal desde 1940. Se pegar a história, por que tinha previsto essa agravante? Porque tinha acabado um pouco de 20 anos da gripe espanhola. Então, aí verificou-se quantos fatos poderiam ter acontecido. Então, foi uma opção do legislador, previu isso em 1940, e quando ia imaginar que teria uma outra pandemia, e estaremos usando também essa agravante, claro, não só o processo do júri, qualquer processo criminal de crime corrido durante o estado de uma calamidade ou pandemia declarada. Então, por conseguinte, a pena aqui na segunda fase da dosimetria da pena, ficou em 16 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a pena ficou de modo definitivo em 16 anos e 4 meses de reclusão. É estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não é cabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Não há valor mínimo para a reparação dos danos, porque nada foi discutido nos autos. As custas restam por conta do acusado, com a exigibilidade suspensa por dado seu presumível grau de insuficiência. E aí, por conseguinte, ele não faça a presença de condenação. Ele está também, pode constar que ele está foragido, e a presença de condenação não é facultado recurso em liberdade. Mas, claro, não foi preso ainda, mas, por conseguinte, vai continuar o mandado de prisão, e só constar para depois renovar o mandado de prisão, cai no BNPP, vai ser uma outra, vai ter agora a eficácia da sentença, ou seja, poder já começar a cumprir a pena caso ele seja preso. E aí, depois, com o trânsito julgado, fazer as comunicações necessárias, lançando o nome dele do rol dos culpados. Ok? Então, feito isso, senhores, para quem está nos acompanhando, lida a sentença, declara encerrado o presente julgamento. Lembrando que a lei da sentença, o prazo de eventuais recursos, quer da acusação, quer da defesa, nos termos do Código de Processo Penal, já começa a fluir dessa data, tá bom? Então, feito isso, declaro encerrado para julgamento, agradecendo a presença de todos os presentes aqui, dos doutores, quem está fisicamente aqui no plenário. Vamos encerrar a transmissão, convidando para quem quiser assistir mais um júri aqui transmitido pelo canal do YouTube Júri de 3 de agosto. O próximo júri será quarta-feira que vem, às 9h30, horário de Mato Grosso do Sul. Então, até quarta que vem. Boa tarde, doutores. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutores e doutora Sônia. Até mais. Bom final de semana para todos. Obrigado.